Pela primeira vez em mais de 3 meses, o Rio Grande do Sul está totalmente alaranjado no mapa de bandeiras que regula o distanciamento social no estado. Isso significa que o risco de contágio por coronavírus é médio. Está melhorando, mas não podemos deixar piorar. Estamos com calendário em estudo para a volta à presencialidade nas escolas. Não há unanimidade entre as autoridades sanitárias quanto à segurança em relação a isso. Será que já está na hora de voltar? É preciso ter em conta o que está acontecendo em outros contextos. A Europa liberou uma série de atividades. Isso, somado à proximidade das estações mais frias lá no hemisfério norte, tem aumentado a incidência de novos casos. Na França, na última semana, as mortes foram acrescidas em 1/4. Aqui no Rio Grande do Sul, tivemos uma redução de 19% nas mortes, conforme o portal Gaúcha ZH. Tudo indica que as aulas voltarão no final de outubro, com os protocolos rígidos, com as despesas aumentadas, mas sem vacina. A pergunta se repete. Tendo em conta os gastos necessários e o desgaste, ainda que com bons números, estaria na hora? Voltamos a semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Ter boa saúde é um dos bens mais preciosos que podemos ter. Por isso, a campanha Arroio do Meio Pro UTI pede sua ajuda para a construção de 10 leitos de UTI no Hospital São José de Arroio do Meio. Faça sua doação e ajude a salvar vidas, depositando qualquer valor no Banco Sicredi. Conta 13.157, dígito 4, agência 0136. E Banco do Brasil, conta 151, dígito 1, agência 8.326, dígito 7. Para saber mais, acesse o perfil no Facebook Arroio do Meio Pro UTI. Apoio Rádio Integração 87.5. Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Mamão com açúcar. O melhor em doces e encomendas. Na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet, fibra ótica, telefone e TV. Ligue para Brasrede 0800 644 3850. Lojão Utilar. Tudo para o seu lar. Utilidades domésticas, material escolar, brinquedos e bazar. Na João Carlos Machado 989. WhatsApp 997256189. Integração FM.
Agora são 12:05. Uma boa tarde para vocês. Está começando agora aqui na Integração FM. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. Então está começando o programa Voz que Fala e Ensina. 19,5 graus a temperatura. Também estamos aí com a live para o Facebook. Você pode assistir essa programação acessando facebook.com/Rádio Integração FM Arroio do Meio. E hoje temos a presença das meninas que já tiveram aqui várias vezes, né? A Carolina, a Helenice e também a Raquel Roencol. Então vai ser uma conversa bem legal aí, uma interação. Se você quiser participar, você pode também mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 997442711. Prazer ter todas vocês aqui novamente. Boa tarde, Carolina, bem-vinda. Boa tarde. Então, Ana, estamos aqui de novo, né, para conversar sobre o que a gente vem anunciando, né, sobre esse possível retorno, então, das atividades escolares de forma presencial na escola, né. Então, na semana passada, a gente esteve aqui juntamente com a equipe diretiva da Escola Estadual Guararapes, né? Na semana anterior, nós tivemos as colegas da Secretaria Marlise e a Denise, e nesses dois momentos a gente falou mais sobre os protocolos com relação aos cuidados sanitários que a gente tem que ter nesse retorno, né? Hoje a gente vem falar um pouco sobre as questões pedagógicas, né? Sobre esse olhar pedagógico com relação a esse retorno, né? Como a gente já em outros momentos destacou, este retorno das atividades ele vai ser um retorno diferente, né? Porque a gente estava acostumada a sair de férias no final do ano e retornar depois de 2 meses de recesso escolar, né, de férias de verão, às vezes nem davam bem 2 meses, e retomávamos as atividades, iniciávamos um ano letivo com muita expectativa, né, com todo um vislumbre de atividades a se realizar durante aquele ano. Neste ano foi um pouco diferente, a gente iniciou as atividades, teve que paralisá-las. Depois de um certo período, iniciamos as atividades de forma remota, virtual, né, usando algumas estratégias que tínhamos à disposição com o uso da plataforma. E estamos agora trabalhando em um possível retorno dos estudantes à escola, né, nesse contato novamente com os professores. Sabemos que esse retorno vai ser diferente, porque passamos por um período diferente também da nossa vida, né? Um período onde tínhamos muitas incertezas, inseguranças, né? Íamos acompanhando como tudo ia se movimentando ao nosso redor, tanto no nosso município, como no estado, país e no mundo todo, né? Então, temos muitas expectativas e também acredito que temos, né, as famílias, os professores, algumas dúvidas, né? Então, estamos construindo juntos esse retorno, estamos estudando como podemos fazer esse retorno para que ele seja um retorno também que atenda às nossas expectativas escolares, né? Sabemos que é muito importante, neste retorno, pensar no acolhimento das crianças. Como elas estarão retornando, a gente não sabe, né? Não sabe o que cada criança viveu nesse período, cada adolescente viveu na sua família. Talvez algumas famílias tiveram perdas, né? Algumas famílias passaram por essa doença de uma forma diferente das outras. Tudo isso vai aparecer na escola. Muitas vezes a escola é o lugar onde a criança consegue externalizar, onde o jovem consegue externalizar muito mais o que ele sente do que em outros espaços. Então, isso a gente também já vem trabalhando com os professores, né, através de encontros que a gente oferece para eles de forma virtual. Participaremos agora de uma proposta de formação também através da Unimed, né, em parceria com a Unimed, trabalhando essas questões emocionais, que a gente sabe que quando as crianças retornarem para a escola, a gente vai precisar estar muito atento, né? Ouvir muito o que eles têm para nos contar, porque eles vão ter muitas coisas para nos contar deste tempo todo que eles estiveram realizando as atividades em casa. Também vão nos contar como foram essas atividades, como realizaram, se tiveram ajuda, se não tiveram. Isso tudo é muito importante. É importante a gente ouvir,
as crianças. A gente precisa estar muito preparado para também trabalhar outras coisas que não só os conteúdos, né? Trabalhar com eles questões da vida, né? Que eles irão trazer nesse dia a dia conosco. Temos sim, né? Acredito que, como a Ana já colocou, quem tiver também perguntas pode encaminhar, mas a gente vai tentar falar um pouquinho que esse retorno, a gente se preocupa, escuta muito todo mundo comentando, né, que foi um ano perdido, que as crianças perderam muito em conteúdos, mas teremos que avaliar porque aconteceram outras aprendizagens durante este ano de 2020. Aprendizagens que talvez na escola, como a gente tinha ela posta, não teriam acontecido. As crianças e os adolescentes tiveram que trabalhar muito mais a sua autonomia para conseguir acompanhar as atividades. Tiveram que trabalhar a pesquisa para conseguir buscar informações quando eles tinham dúvidas. Tiveram que trabalhar também a questão da resiliência, assim, do esperar, porque na sala de aula, muitas vezes, a resposta é imediata. Eu pergunto e o prof me responde, ele está ali. Nesse sistema novo, nem sempre a resposta era imediata, né? Então, eu tinha que perguntar, eu tinha que aguardar vir a resposta para reconstruir o meu trabalho. Eu encaminhava para o prof olhava e depois me mandava, aqui talvez tem que melhorar. Então, foi todo um aprendizado novo que a gente vai ter que considerar, né? A gente fala muito também em que nesse retorno presencial, a preocupação de muitas pessoas é com relação ao como vai ser esse ano, como nós iremos avaliar, né? Falamos muito numa avaliação diagnóstica. A gente vai ter que conhecer as crianças novamente, né? Porque tivemos só 20 dias letivos, muitos professores não conheceram os seus alunos, porque alguns têm várias turmas. Então, teremos que fazer esse reconhecimento de novo desse estudante, né? Acompanhar como ele está, qual é o nível em que ele se encontra, o que daquilo que foi oferecido ele conseguiu realmente aprender, né? O que ele acrescentou no conhecimento dele. Então, a gente fala muito dessa avaliação, não no sentido de classificar as crianças, né? De ranquear elas, dizer quem sabe mais ou quem sabe menos, mas no sentido de diagnosticar o que a gente conseguiu atingir de objetivos, quais foram as habilidades que eles conseguiram desenvolver, quais foram as competências que eles conseguiram atingir, porque poderemos nos surpreender com habilidades que talvez não imaginávamos que eles iriam desenvolver durante este tempo de distância presencial da escola física, né? E a gente acredita muito na avaliação na escola, na avaliação pelo professor, né? Nessa avaliação formativa que a gente usa, né? A avaliação formativa como uma formação, como uma avaliação da caminhada, daquilo que cada estudante, por si, para si, cresceu, né? Então, cada estudante, ele é um indivíduo diferente, cada um tem uma caminhada diferente, cada um, nesse período, vai estar mais forte, tem uma estrutura, talvez, diferente para conseguir acompanhar as atividades. Acreditamos que a avaliação formativa ela vai vir muito forte neste ano de 2020, no sentido de que o que cada um conseguiu avançar, né, no seu conhecimento. E a gente ressalta, acho que tivemos na semana passada a oportunidade de acompanhar uma live com a promotora regional de educação, que está situada em Santa Cruz do Sul. A promotoria, ela responde por vários municípios da nossa região, e acho que ela traz isso muito forte, né? E eu achei muito ponderada e muito importante a fala dela com relação à avaliação e aprovação ou reprovação dos estudantes. E nós ainda temos uma cultura de comparação,
dos estudantes ou até às vezes das famílias de comparar. Mas não é justo, né? Aquele que fez vai ter o mesmo privilégio que aquele que não fez. A avaliação e a aprovação e a escola, ela não deve ser entendida como uma competição. Cada um está ali por si, né? Aquilo que eu acrescento na minha vida. Eu não estou para competir com os outros, eu estou para aprender para mim, né? E para crescer como pessoa, para crescer como cidadão, para saber me colocar no mundo, para saber ler o mundo que está aí, para saber interpretar, para saber ser crítico e não aceitar tudo que me é imposto. Então, acho que isso foi uma marca muito forte da fala da promotora, né? Que ela trouxe para nós, né? Nessa live que ela fez, colocando a importância de todos nesse momento, né? A importância da família em acompanhar e estimular o estudante. Hoje, a escola está dentro das casas, até o momento em que a gente retorne de forma presencial. Como a gente já falou em outros momentos, o retorno este ano de 2020 ele não é obrigatório. As famílias terão a opção de escolher se quiserem encaminhar seus filhos para a escola ou se optarem em manter as atividades pedagógicas não presenciais, lembrando que a família é responsável. Se ela optar em manter as atividades pedagógicas não presenciais, ela é responsável, ela está assumindo essa responsabilidade de que a criança estará fazendo essas atividades, estará acompanhando. Então, é um ano diferente em que cada um tem que assumir mais fortemente o seu papel, né? Tanto a escola como a família, que também tem obrigação, que tem responsabilidade sobre este estudante, e o próprio estudante, né? Que precisa ser ensinado, tanto pela escola como pelos pais, a assumir o seu papel de estudante. Que ele também tem responsabilidades, ele também é responsável pela sua caminhada. E aquilo que ele faz não é para mostrar para um outro, é para ele. E acho que isso o que a gente ainda tem dificuldade de conseguir fazer com que muitas pessoas compreendam, né? Que eu não estou fazendo a atividade para mostrar para a minha professora que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para mim aprender, para mim crescer, para mim ter talvez outras oportunidades, né, de visão de mundo. Não só, muitas vezes, se usa para ter melhores condições né, de emprego. Não só para isso. Para mim, abrir o meu conhecimento. Né, poder conversar, poder ler e interpretar e me colocar no mundo a partir daquilo que eu aprendi, aquilo que eu discuti, aquilo que eu cresci no meu conhecimento, né? Então, acho que esse seria um recado assim, que a gente gostaria de deixar para as famílias, que este ano de 2020 ele vem para nos provocar em várias questões pedagógicas. E talvez nesse objetivo que a gente vê na escola, né? A gente escuta muito mais forte, às vezes, entre os adolescentes, né? Quando eles recebem um resultado de um trabalho ou de uma avaliação. Às vezes a fala a prof me deu essa nota, né? Não, essa nota ela é fruto daquilo que eu apresentei, do que eu construí, né? Do que eu mostrei que eu estou fazendo, ou daquilo que eu aprendi nesse período, né? Então, isso é um desafio, né? Trabalhar, tirar essa cultura, muitas vezes, que vem forte na gente, né? De que a gente está fazendo isso para mostrar para alguém, né? Para provar para alguém. Carolina, antes da gente ir para o nosso bloco aqui, né, do intervalo, eu gostaria de saber se por acaso não fecha, tem um número mínimo de alunos que tem que ter aula presencial para poder fechar a turma, ou mesmo se tiver 5 alunos, a escola vai estar atendendo esses 5? Nós estamos trabalhando nas escolas municipais, então, com a organização, atendendo o protocolo de 50% de alunos numa semana e 50% de alunos na outra semana. Uhum. A oferta
da aula presencial ela vai acontecer independente do número de alunos, né? Então, nós estamos nos preparando e estamos ainda estudando como vai ser essa organização. Nos próximos dias a gente vai estar repassando para os professores e para a comunidade, mas estamos trabalhando para que a escola consiga oferecer para 50% dos alunos em uma semana e 50% dos alunos na outra. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que uma semana, metade da turma terá aula presencial e a outra metade manterá as aulas remotas. Na semana seguinte, se inverte. Dentro desses 50%, se vier 1 ou 2 alunos para a escola, mesmo assim, a gente vai oferecer e os demais todos acompanham as atividades através da plataforma ou da retirada do material impresso na escola. A dúvida era essa porque não é exigida obrigatoriedade, né? Não precisa vir. A gente vai para um pequeno intervalo e na sequência a gente retorna então aqui com o programa Voz que Fala e Ensina. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Ei, você empresário de Arroio do Meio, é com você que queremos falar. A campanha Arroio do Meio Eu Indico é para fomentar o comércio local e fortalecer os negócios da nossa cidade. Grave um vídeo apresentando a sua empresa, falando dos seus produtos ou serviços, do seu diferencial e convide as pessoas para visitarem o seu negócio. Participe da campanha e vamos juntos fortalecer os negócios da nossa cidade. Arroio do Meio Eu Indico. Realização CDL. Apoio a CISAM e a Administração Municipal. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim, o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Ter boa saúde é um dos bens mais preciosos que podemos ter. Por isso, a campanha Arroio do Meio Pro UTI pede sua ajuda para a construção de 10 leitos de UTI no Hospital São José de Arroio do Meio. Faça sua doação e ajude a salvar vidas, depositando qualquer valor no Banco Sicredi. Conta 13.157, dígito 4, agência 0136 e Banco do Brasil. Conta 151, dígito 1. Agência 8.326, dígito 7. Para saber mais, acesse o perfil no Facebook Arroio do Meio Pro UTI. Apoio Rádio Integração 87.5. Integração FM. A sua rádio. Agora são 12h, 23 minutos, temperatura na casa dos 20 graus aqui no Vale. Uma boa tarde, você que está chegando agora aqui na programação do programa Voz que Fala e Ensina, seja bem-vindo. 12h, 24 minutos, e agora a gente vai entrevistar agora a nossa querida Raquel Roencol, mais uma vez com a gente aqui nos estúdios. É um prazer também tê-la aqui novamente. Boa tarde, Raquel, bem-vinda aqui na Rádio Integração FM, e a gente quer saber como vai ser então o retorno, essa volta à escola. Já em tudo que a Carolina falou, a gente vai dar continuidade então nesse segmento, a volta às aulas. Boa tarde, Ana, boa tarde, pessoal. A escola, na verdade, ela não vai voltar. Ela está a pleno vapor desde o início do ano. Então, nós iniciamos o ano letivo, tivemos 20 dias de aula, depois passamos por essa surpresa, né? Que foi esse momento único que a humanidade num todo está vivendo. Não é um fato isolado nosso, né? É um fato
a nível de mundo. O mundo parou. Parou, mas o porquê se parou? Parou em função de um medo, uma pandemia. Então, a vida deu um jeito de as pessoas pararem. E neste parar, é um momento de refletir, de reavaliar, de repensar muita coisa. A escola deu uma paradinha pequena, de alguns dias, que a gente ficou afastado. Tempo esse que nós precisávamos para nos reorganizarmos e nos readaptarmos e como é que vai ser de agora em diante. E a partir dessa organização, uma organização coletiva, união de grupo, foram montados planejamentos coletivos, os professores se uniram em grupos de planejamento, nos encontramos através de ferramentas virtuais, que eram uma novidade para todos nós. Então foi um mega desafio. Do dia para a noite nós tivemos que abandonar o nosso quadro, o nosso giz, a nossa mesa, a nossa sala de aula, e tivemos que nos encontrar virtualmente, primeiramente entre nós, colegas, e depois, então, esse retorno, então, através de uma plataforma virtual, bem planejada, bem organizada, para que nós tivéssemos essa interação com os alunos. Porque a escola não parou em momento algum. Ela se reinventou de uma forma muito rápida. Ela se readaptou à realidade através do planejamento e da união. Desafios, sim. Dúvidas, sim. Incertezas, muitas. Medos, também. Mas não dá para parar. As crianças precisavam da gente e precisam ainda. As famílias precisam da escola. E a escola sempre está disposta a atender, a orientar da melhor maneira que a gente consegue, nós professores, né? E muitos desafios, da noite para o dia, palavras que a gente não conhecia, ferramentas que a gente não sabia, palestras e reuniões. Então, nós tivemos que primeiro nos apropriar de um conhecimento que nós não tínhamos, para daí conseguir dar um suporte para as crianças. E agora, estamos então prevendo o retorno, né? E também um retorno que está sendo bem planejado, pensando em atender da melhor forma possível as crianças e os adolescentes, as famílias também. Ainda não sabemos exatamente assim como vai ser, mas estamos pensando nisso com muito carinho, com muita atenção, né? Esse retorno, existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas críticas e sugestões vão acontecendo ao longo do caminho. Mas a gente sempre deve pensar e distrair uma aprendizagem positiva de tudo aquilo que a gente vive e aquilo que a gente enfrenta. Então, essa pandemia, esse momento, escola. Quando eu penso em escola, eu vou pensar em prova, conteúdo? Mas a escola é só isso? E a socialização e a interação entre pessoas, o relacionamento com o outro, né? O meu espaço na comunidade, quem eu sou, com quem eu me relaciono, de que forma eu me relaciono. Então a escola é muito mais do que uma prova e do que um conteúdo de português e matemática. A escola, ela nos prepara para a vida, ela nos prepara para viver em sociedade, para ocupar o nosso espaço, porque todos nós contribuímos com os nossos semelhantes através do nosso trabalho. E de que forma nós nos posicionamos? Nós precisamos ter valores, nós precisamos ser éticos, precisamos respeitar os nossos semelhantes, acolher as diferenças, nos comunicar, nos expressar, pesquisar o que não sabemos, porque ninguém sabe tudo. Existem saberes diferentes. A sociedade está repleta de profissões diferentes. E um precisa do outro nessa relação coletiva de troca. Essa relação coletiva de troca, ela se inicia na família, que é o alicerce. O primeiro meio de interação que nós temos é na família. Então, nós nascemos numa família. E dentro dessa família acontecem as primeiras interações, com os pais, com os irmãos, com os avós. E desta família vai-se para a escola e da escola vai-se para a sociedade, né?
Então, de que forma eu vou me relacionar na sociedade? De que forma eu vou me mostrar, como é que eu vou me portar na escola? Da forma como eu aprendi em casa, né? E essa pandemia, ela nos tirou das ruas, ela nos reaproximou da nossa família. Porque muitas vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, as famílias não tinham tanto tempo para interagir como tiveram agora nesses últimos meses. Então foi um momento muito importante da família se reorganizar. A família perdeu esse suporte físico da escola, recebeu ainda mais tarefas que antes não desempenhava, né? Como é a questão dos temas, não tinha mais o professor para acompanhar na sala de aula. Então eu tinha que acompanhar meu filho em casa, né? E neste acompanhar em casa, como é que é a estrutura familiar? Teve todo um ajuste na rotina, teve que ser repensada essa rotina. E rotina, por que a gente fala tanto em rotina? Porque rotina, ela nos dá segurança. Segurança essa que a gente precisa. Nós precisamos nos sentir seguros e amados. E pertencentes a um grupo. O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. O ser humano vive em parzinhos. São pares, são grupos, né? A gente sente falta de sair, de poder abraçar os amigos, de encontrar as pessoas. Porque o ser humano precisa dessa troca de afetividade. Então, a família precisou se reorganizar. A escola também está se reorganizando. Mas a família, muito se ouve que está difícil, está complicado em casa com as crianças, está na hora da escola voltar, porque as crianças não sabem mais o que fazer. Neste momento, a criança não sabe o que fazer, é colocado muito forte em questão a questão da nossa autorresponsabilidade como pai e como mãe. Porque eu, como mãe, o homem na figura do pai, nós somos os primeiros educadores dessas crianças. Nós somos os primeiros educadores dos nossos filhos. E depois os professores na escola, eles nos auxiliam e nos complementam. Porque quando uma criança não está legal na escola, quando tem alguma coisa assim que o professor percebe, ele entra em contato com a família, chama para conversar, olha, percebi isso, né? Tal e tal situação, seria legal a gente verificar, né? Às vezes pode ser um problema de saúde, alguma coisa, né? Então, o professor é um segundo olhar sobre essa criança. Mas o primeiro olhar, ele está no pai e na mãe. Porque o pai e a mãe, eles são os filhos, eles são os ídolos da criança. Eles são um exemplo. E a gente educa muito mais através do nosso exemplo e da nossa postura do que através das nossas palavras. Agora, nesse momento de pandemia, eu posso dizer para os meus filhos, tem que usar máscara. Mas se eles não me enxergam, eu usando máscara, se eu, quando saio de casa, eu mesma não uso a minha máscara, de nada adianta eu falar e fazer outra coisa. Então, eles repetem as nossas ações, porque a gente educa eles através da linguagem verbal e através da linguagem não verbal também. E as crianças são muito atentas. Elas estão o tempo todo observando e aprendendo com os adultos, diariamente. Nesse momento de pandemia agora, eles precisam se sentir seguros e precisam se sentir amados. Tem a organização, tem a rotina, os pais precisam trabalhar, às vezes não tem com quem deixar a criança. A família foi acionada, tios, tias, vovó, quem estava à disposição, foi convocado para auxiliar nessas tarefas, né, de ficar com as crianças, de assessorá-los. Os adolescentes, quando um pouco maiores, já conseguem ficar sozinhos em casa. Mas esse ficar sozinho em casa, é um ficar sozinho em casa por ficar? Ou essas crianças, elas têm tarefas? Elas têm seus compromissos? Elas recebem suas orientações? Fica aquela listinha de tarefas para fazer quando estão em casa? Porque eles precisam se sentir parte de um grupo. Eles precisam se sentir pertencentes.
E eu vou fazer uma coisa porque alguém está me mandando o tempo todo, ou porque eu tenho a consciência de que aquilo é melhor para mim. Que nem a Carolina comentou antes a questão das avaliações. Eu vou estudar porque eu tenho medo de rodar, porque eu tenho medo de perder o ano, ou eu vou estudar porque eu sei que aquilo é bom para mim, que aquilo é importante para mim, que aquilo vai fazer diferença no meu futuro. Eu sou autorresponsável pelas minhas escolhas e pelas minhas decisões, ou eu fico me baseando no que os outros vão dizer e no que os outros vão pensar? Eu, como indivíduo, que sou um indivíduo único, eu tenho minha essência, tenho meus gostos, minhas habilidades, eu sei me colocar no meu lugar? Eu arco com as consequências das escolhas que eu faço? No momento que eu não faço escolhas, no momento que eu não me posiciono, eu também estou fazendo uma escolha, né? Que nem agora, através da plataforma que nós temos, atividades são oferecidas. Eu, como aluno, eu posso escolher fazer ou não fazer, né, o tema. Mas se eu não fizer o tema, eu sei que terei uma consequência. Se eu fizer o tema, eu sei que a consequência é outra. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina. Aquilo que eu ouço, se tu me falar uma coisa agora, daqui a uma meia hora, 2 horas, eu posso ter esquecido. Agora, se tu me mostrar uma coisa por escrito, se eu ler alguma coisa, que eu tiver que dedicar um pouco mais de atenção a isso, provavelmente eu vou lembrar disso por mais tempo. Agora, se eu fizer esta leitura, e se eu fizer uma anotação, se eu fizer algum registro, e se depois eu aplicar isso na prática, isso provavelmente é um aprendizado que eu não vou esquecer mais, porque eu estou fazendo todo o processo, né? Então, eu em casa dizer para os meus filhos, vocês têm que arrumar a cama, né? Eles vão esquecer. Agora, se eles virem a minha cama arrumada, já é um exemplo. No momento em que eles arrumarem a cama deles, eles vão aprender a fazer. Mas como são crianças e como são adolescentes, nós adultos, a gente tem que ter essa concepção de que eles estão aprendendo. E nesse aprender, nós temos que ter a paciência de entender que isso é um processo. Nem sempre vão fazer tudo bem feitinho, bem certinho, né? Eu vou ter que reforçar isso. Não é falar uma vez e deu. Não. Eu, como adulta que sou, eu terei que reforçar diariamente até que eles criem um hábito de fazer aquilo. Não é falar hoje deu e pronto. Fez o tema de casa? Fiz, está pronto. No dia seguinte, eu vou ter que pedir de novo. Eu diariamente vou ter que reforçar isso. É um papel que antes, quando as crianças estavam na escola, eu não precisava desempenhar com tanta ênfase, né? Então, hoje que a realidade mudou, onde eles precisam aprender a se organizar melhor dentro do tempo e do espaço, porque aí tem horário para isso, aí tem um encontro virtual em tal horário. Então, eles precisam se organizar. Dia tal hora, eu tenho um encontro virtual com a professora. Essa organização não havia antes, né? Então, essa aprendizagem de desenvolver essa autonomia, de se organizar, isso é um momento riquíssimo. São coisas que eles vão levar para a vida toda deles depois. Aprendizagens essas que a gente teve agora em função da pandemia. Coisa que antes não havia. Antes nós tínhamos o horário da escola, pronto e deu. Agora eu sou desafiado a eu mesmo me organizar dentro do tempo e do espaço. A palavra muito forte nesse momento assim, que a gente vive agora é a questão da autorresponsabilidade. Eu ser responsável por mim mesma, pelas minhas ações, pelas minhas escolhas. Eu, como mãe, sou convocada a desempenhar ainda mais a minha autorresponsabilidade, né? Precisamos trabalhar, temos nossas atividades. Ninguém parou de trabalhar em momento algum. Algumas profissões estão trabalhando dobrado, né? Só que nem sempre esse trabalho é visto.
Às vezes é um trabalho que não é visto pelos outros, mas ele está acontecendo. Então, nós estamos sendo desafiados a desempenhar ainda mais essa questão da autorresponsabilidade. Como é que eu vou ser autorresponsável? Eu primeiro preciso me conhecer, eu preciso saber como eu funciono, de que forma eu funciono melhor. Eu estudo melhor de manhã cedo? De manhã cedo eu não consigo. Eu prefiro estudar à tarde? De tarde não dá porque tem aquele horário que não fecha com aquele horário. Então eu preciso organizar esse meu tempo, esse meu espaço. Só que esse meu tempo e meu espaço não é só meu, não é único meu. Eu não posso fazer o que eu quero a hora que eu quero. Por quê? Porque eu convivo com uma família, eu divido esse espaço. Eu tenho um celular, eu tenho um computador que precisa ser dividido entre as pessoas. Num horário que pode, num horário que não pode. Né? Às vezes um outro precisa usar, às vezes eu gostaria de usar, mas os meus pais não estão, porque estão no trabalho. Então, essa reorganização da família na pandemia é uma aprendizagem que nós, como escola, nós nunca poderíamos ter oferecido se não tivesse acontecido o que aconteceu. Né? E nós, como escola, assim, a gente está sempre à disposição para ajudar como pode. As escolas, elas estão abertas, entram em contato, passam lá presencialmente. As equipes de informática é quase que um plantão 24 horas, né, que a gente vive para atender tantos colegas professores que têm dúvida em relação ao formulário, não estou conseguindo entrar no Drive, como as famílias, celulares que não funcionam, e-mail que não abre. Então, o suporte, ele é dado, né? Mas aí entra de novo essa capacidade do ser humano de pedir ajuda quando precisa, né? Porque, olhando para ti, Ana, eu não vou saber quais são as tuas dificuldades se tu não falar para mim. Eu não vou saber quais são as dificuldades da Helenice se ela não conversar comigo. Aí eu não vou saber até que ponto a Carol sabe passar um vídeo no Classroom e até que... Eu não sei. Não tem como a gente saber disso. Então, essa troca entre as pessoas é uma troca muito rica. No momento em que eu estou disposto a aprender, né? Porque eu posso trocar para aprender, como eu também posso trocar para criticar, para apontar erros, né? Mas a crítica em si, o que ela agrega para mim? O que ela ensina para o outro? Né? Então, eu gosto de pensar muito que é um momento assim da gente criticar menos e sugerir mais, né? Trocar, aprender um com o outro, porque isso é novo para todo mundo. Ninguém tem a resposta. E se houver alguém que tenha, por favor, compartilhe, né? Porque se a gente soubesse o que é certo, era fácil. E na incerteza, o amanhã é incerto. A gente não sabe como vai ser. Só que essas mudanças que a gente está vivendo agora, elas vêm nos trazer novas aprendizagens. Que lá na frente podem se mostrar muito importantes. Hoje talvez a gente não consiga medir a dimensão de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Porque nós ainda estamos muito presos à forma como nós vivíamos. Nós ainda estamos muito presos a nossos hábitos antigos. Então, às vezes é preciso passar por esse processo de desconstruir para daí começar a construir coisas novas, né? Hein, Raquel, e as pessoas da comunidade que não são do campo da educação, o que elas podem fazer para esse retorno? Ajudar as crianças nesse processo de se readaptar. Então, agora que a gente viveu esse período de pandemia, vamos dizer que está passando, daqui a pouco a gente volta para a escola. Tá, a escola vai ter os seus horários. Essas crianças, como é que está a rotina delas em casa? Que horas elas estão acordando? Que horas elas estão indo dormir? Né? Porque uma criança ela precisa ter a qualidade do sono. O sono para o nosso cérebro ele é fundamental. Então, no momento em que a criança vai retornar para a escola, o adolescente vai retornar para a escola, que horas ele está indo dormir à noite?
Ah, mas meu filho não vai dormir cedo porque ele não isso, porque ele não aquilo. Peraí. Quem é o adulto responsável pela casa? Quem é a pessoa que detém a senha do Wi-Fi? Basta trocar a senha do Wi-Fi que eles vão dormir. Se ficarem sem internet, eles vão dormir. Ah, mas ele não quer dormir. Tá, ele não quer dormir. Mas quem é que sabe a hora que ele tem que ir para a cama? Sou eu. Então, tem coisas em que eles não têm escolha, não têm escolher. É simplesmente obedecer. Porque se a gente abordar a questão da filosofia sistêmica na parte da hierarquia, a gente sempre tem que lembrar de que nós, pais, nós constituímos o casal primeiro, né? Então, nós viemos primeiro. Depois vieram os filhos. Né? Então, nessa relação, quem veio antes tem preferência? Tem toda essa autonomia. Quem vem depois, simplesmente obedece. Né? E essa relação de ordem, ela está um pouco desequilibrada nos dias de hoje. Porque, meu filho, eu vejo crianças de 5, 6 anos de idade escolhendo o que eles vão fazer, a hora que eles vão fazer. Mas esse poder de escolha está sendo dado para eles. E eles não têm a maturidade emocional para saber se aquilo é bom ou não para eles. Quem precisa saber o que é bom e o que é certo para o filho são os pais. E eles precisam exercer esse papel, esse direito de pai, essa autoridade de pai e mãe. Eu não quero, mas eu não estou te dando escolha. Eu não estou perguntando se tu quer ou se tu não quer dormir. Eu só estou te comunicando que você vai para a cama agora. É simples. E a gente acha, eu vou ser ruim se eu falar isso para eles. É pelo contrário. Essa nossa segurança, nessa nossa autoridade, é o que passa segurança para eles. Porque eles sentem que tem alguém cuidando deles, né? Porque quando um pai e a mãe colocam os limites no filho, dizem, isso pode, isso não pode, tu passa a mensagem inconsciente para a criança de que, meu pai e minha mãe sabem das coisas. Eles estão cuidando de mim. Agora, se o pai e a mãe, vê o que tu quer fazer, vê o que tu acha, vê, né? Ou, né? Sim, como é que eu vou confiar num pai e na mãe para cuidar de mim se eles mesmos não sabem o que estão fazendo, o que estão falando, né? Então, essa mensagem inconsciente que a gente está passando para as crianças. É muito importante ficar atento a isso, né? Raquel, e fala-se muito no novo normal. Como você vê isso no campo educacional? O novo normal, eu acho que hoje é difícil dizer o que é esse novo normal. Mas, no meu entendimento, na minha concepção, eu acho que a gente vai sair da posição de receptores de conhecimento, tá? Para nos tornarmos produtores de conhecimento. Então, simplesmente copiar e aceitar tudo que está sendo informado, né? Eu acho que essa fase está passando. Porque hoje, me apropriando dessas novas tecnologias, eu posso criar vídeos, eu posso usar canais de comunicação, eu posso criar grupos, eu posso mobilizar pessoas. Se nós quisermos agora, nós mulheres, a gente vai fazer uma reunião virtual de mulheres, vamos fazer um meet, um link, tal hora, está todo mundo lá. Nós conseguimos nos organizar em grupos, nós conseguimos debater e discutir sobre temas diversos, nós conseguimos compartilhar conhecimento. Eu posso ensinar o que eu sei, tu pode ensinar o que tu sabe, a Helenice ensina o que ela sabe, a Carol ensina o que ela sabe. Então, é uma troca de conhecimentos. E eu acho que esse novo normal vem exatamente ao encontro disso. Das pessoas compartilharem conhecimentos e construírem conhecimentos juntos, sem essa barreira geográfica da limitação do espaço. Porque nós podemos nos encontrar com pessoas do mundo todo, né? Através de um simples link. Através de um link, uma data e um horário, nós podemos nos encontrar numa plataforma virtual. Em qualquer lugar do mundo. Para isso, basta saber outras línguas, né? Mas eu sou apaixonada por essa interação, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho que esse novo normal
vai nos trazer muitas surpresas ainda. E antes da gente fazer o nosso último questionamento aqui para vocês, a gente vai mandar os recados, pode ser? O Gerson Teixeira, desejando uma boa tarde, mandando um abraço. O Adamir da Silva Bueno, também a Luciana Nos, boa tarde, abraços. O Fernando Dick, a Débora Silva, a Franciele Sattler, a Giovanni Trezel, o Rafael Sebastiani, boa semana para todos da rádio, para os ouvintes. A Vanessa Schneider, oi Ana, estamos acompanhando esse ótimo programa. Obrigada, Vanessa, Isolde, o pessoal aí da Mamão com Açúcar. Uma boa tarde a vocês, boa semana. A Neuci Hempel também, boa tarde a todas vocês, obrigada, Neuci. Rogério Sebastiani, boa tarde, boa semana para todos, obrigada, igualmente aí pro amigo. A Marlise Fir, boa tarde, acompanhando o programa, um abraço Marlise, boa semana. A Carla Gatti também, desejando uma ótima tarde. A Rejane Tereza Neumann Borsoi, boa tarde a todos, obrigada. A Glaci Schmidhaus também vai com a gente. A Giovanni Trezel, gratidão por ter toda essa equipe do nosso lado, das nossas famílias. Obrigada aí pelo comentário da Giovanni. Um beijo também para Nerci Eli. Também um abraço aqui vindo da Liselotte Gabriel. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. Agradecimento especial à secretaria pelo apoio de sempre. Um abraço então a Liselotte. Também a Kelvia, a Silvia, desejando uma boa tarde a todos. Diomar Antônio Petri, boa tarde, um abraço. A Maria Lanzen, boa tarde, ótimo dia a todas. A todos da rádio, ouvintes, abençoada segunda-feira. Um abraço aí para você, Maria. Andréia Suzana Langbart, boa tarde, parabéns pelas excelentes colocações. Um abraço então para a Andréia, a Dira aí da Escola São Caetano. A Marlise Guiche Alves, desejando uma ótima tarde a todos. Também nos assistindo a Graziele Luísa Rentes Pinto, boa tarde. A Sabrina Herman, com a gente também, um abraço. A Silvana Henke, muito bom o programa, uma excelente semana a todas. Obrigada, Silvane. Compartilhando aqui desse trabalho também um abraço e o agradecimento a Carla Gatti, da Semana Pilates em Casa, e também a Solange Bernadette da Silva, também compartilhou aí, tudo de bom para vocês. Ainda também um abração para Bruna Imisch, para Diva Sattler Herman. Abraços para Ivani Oliveira, para Lúcia Maria Zaterra, para o Ormélio Miller, também a Marli Petri e o Írio aí no Passo do Corvo também estão nos acompanhando. E tem várias participações aí também, mais participação, o pessoal curtindo e nos assistindo. Faltando agora 8 minutos para 1h, temperatura em 24 graus aqui no Vale. E a gente quer saber como vocês, como são mães e professoras, que recado vocês querem deixar para quem está nos ouvindo? A Helenice não falou ainda, Helenice. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes. Eu acho que esse recado final, assim, já juntando com as anotações que eu fiz enquanto as meninas falavam, eu acho que como família, o importante é esse pertencimento de todos dentro do conjunto familiar. Pai, mãe, família, crianças, os filhos, estamos todos juntos, né? Eu acho que quando a gente propõe essa responsabilidade, ela começa assim lá de pequenininho, lá né, que nem nos meu com 4 aninhos, essa questão simples, importância de arrumar a cama, não é pelo simples fato de arrumar a cama, é para ele perceber que a organização de um contexto geral me facilitará um trabalho, né, futuro. Assim como depois eu vou me organizar quando maior com meu material escolar, quando maior num trabalho. Então essa organização que eu vou semeando lá de pequenininho, num simples arrumar a cama, num simples pôr um prato na mesa, de saber onde cada um senta, o que precisa para o almoço, vai o prato, vai os talheres. Então essa organização vai fazer com que a criança aprenda que organizar é importante para o desenvolvimento dele como ser humano, como pessoa, né, dentro dessa sociedade. Em que cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade nesse processo. Não é porque eu sou criança, eu sou pequena, eu posso brincar e largar meus brinquedos aonde... Não, a gente aprende que eu pego, eu brinco, eu guardo. Tenho fome, a geladeira, o alimento está ali, eu pego, eu uso, eu guardo o que eu usei. Então isso toda é uma construção
que depois o resultado vai estar lá na escola, vai estar na organização do pensamento. Isso está tudo muito conectado, né? Então, e faz com que as pessoas se sintam mais seguros, porque sabe o passo a passo. Então, essa questão da rotina, do se organizar, saber, não, eu tenho que fazer isso, porque isso vai ser importante, porque depois eu tenho aquilo para fazer. Se eu deixar tudo para depois, vai chegar o momento que eu vou estar perdido no meio de um monte de tarefas, vou fazer as coisas correndo e vou fazer mal feito. Então, assim, eu tenho que fazer, então eu vou fazer agora. O que está pronto é legal, eu posso depois usar um tempo para não fazer nada, ou para brincar, para fazer outras atividades, né? E isso vai resultar depois lá nos maiores, quando eu tenho trabalhos para entregar, quando eu tenho prova para estudar, quando eu tenho meus temas para fazer. Mas eu tenho aula de português só segunda que vem, então eu posso deixar para fazer a matéria semana que vem. Não, porque a gente não sabe o que vai acontecer até semana que vem, né? Então, assim, fazer logo, se organizar, deixar as coisas organizadas é a melhor coisa que nós podemos hoje ensinar para os nossos filhos. Que eles também são responsáveis por tudo isso que está dentro desse contexto. E que faz automaticamente a gente se sentir mais tranquilos, mais calmos no ambiente, né? Ter toda essa organização dentro de casa também. E só complementando, antes que foi falado dessa questão, desse avaliar, de todo esse processo agora na volta às aulas, eu acho que essa avaliação, esse retorno, ela vai ser muito importante para ver como estão essas nossas crianças hoje de volta ao espaço físico da escola, né? Não de volta aos estudos, porque elas estão fazendo, mas como esse processo aconteceu durante esse tempo todo. E com base nisso, fazer com que nós, professores, consigamos fazer um planejamento que consiga sanar algumas lacunas que possam ter ficado ali dentro, que façam com que essa criança se sinta bem acolhida, se sinta tranquila na escola. A gente sempre costuma dizer, agora pensando nesse retorno, a escola é um lugar tranquilo, é um lugar aconchegante, é um lugar que vai estar preparado para acolher essas crianças no retorno. Está todo um protocolo sendo organizado, então se a gente se organizar também como pessoa, com tudo que a gente sabe que a gente precisa fazer, não tem o que dar errado, né? Acho que esse retorno vai ser tranquilo, a gente vai fazer... Todos os detalhes estão sendo muito bem pensados, assim, desde lá, quando o bilhetinho que vai para casa dizendo que as aulas vão retornar, está tudo sendo muito bem pensado para que as famílias fiquem tranquilas, fiquem conscientes de que as coisas estão sendo verdadeiramente pensadas com carinho e pensando em cada um como um ser único. Né? Não pensar, vamos todo mundo voltar e deu o que deu. Não, a gente está pensando com muita cautela e com muito carinho em todos. E que, ressaltando, né, nessa volta, a escola, como a Raquel falou antes, a escola não é só conteúdo, não é só prova. E a gente percebeu isso muito forte na pandemia. As crianças não sentem tanta necessidade desse conhecimento, porque isso a gente consegue em qualquer lugar, não, mas... A gente consegue pesquisar, a gente consegue... Mas essa interação, essa troca, esse debate, essa construção do conhecimento, a escola é chave para isso tudo, né? A gente pode ler muitos livros, se aprofundar de muitos assuntos, mas a escola tem aquela coisa da troca, do coleguismo, da participação, do convívio social. E é isso que as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje, que a gente... acha que eles estão, né, precisando desse contato, mesmo que vai ser de uma forma diferente, com toda aquela questão do isolamento, mas só o fato de poder sentar numa roda, assim, né, e conversar, debater um assunto, já faz com que a gente também cresça e aprenda, né? Perfeito. Acho que é isso. Eu só posso dar um último. Eu quero, aproveitando a Carol, acho que as meninas, eu quero só aproveitar esse minutinho para mandar um abraço muito especial para nossa querida colega Marlise, fundadora, mentora desse programa, que hoje está de aniversário. Então, assim, Marlise, o nosso abraço, o abraço da Secretaria de Educação, acho de todas as pessoas que estão envolvidas nessa educação como um todo do município e que sabem o quanto ela é engajada e dedicada à questão da educação. Abraço, Marlise. Da mesma forma, Marlise, parabéns aí para você, muita saúde, felicidades e muito obrigada aí por trazer
essas convidadas sempre tão especiais aqui na Rádio Integração. Carolina, alguém quer falar mais alguma coisinha muito rápido? Acho que só finalizando, né, deixando nosso agradecimento para a Raquel também, que aceitou esse desafio de estar aqui conosco, conversando sobre isso, né, e que estamos aqui, estamos na secretaria também, para os pais que tiverem dúvidas, né, também estamos à disposição e estamos, como a Elainice falou, pensando com muito carinho, com muito cuidado neste retorno, né, sabemos que temos muitas responsabilidades e que esperamos atender às demandas de todos nesse retorno presencial e que as famílias continuem apostando, né, nos seus filhos e nesse processo que a gente conheceu durante a pandemia, que a gente sabe que veio para ficar. Então, o uso das mídias, o uso da tecnologia, ele vai permanecer nesse espaço escolar, não podemos esquecê-lo, né? Porque ele faz parte do dia a dia também dos jovens, dos adolescentes, veio para nos mostrar que existem outras possibilidades na escola também. Então, uma boa tarde a todos e agradecemos a oportunidade. Muito obrigada, Carol, Helenice e também, então, a Raquel Roencon. Prazer sempre ter vocês aqui na Rádio Integração. Uma ótima semana, tudo de bom e forte abraço para Marlise, então. Parabéns! Feliz aniversário aí para Marlise. Tá chegando ele aí, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia com a Tarde Show. Agradecemos a toda essa audiência linda, maravilhosa aí que nos acompanhou pela nossa live. Gente, até segunda-feira que vem, aqui no programa Voz que Fala e Ensina. Tchau, tchau! Ouve aqui. E olha aqui nos meus olhos. A sua música. E você sabe que